Que a mágica ela é subdividida em várias categorias, né? Então é bom, galera, vamos nos situar Vamos aqui, lá, vamos né? lá. O que é mágica, o que é escapismo? Pois o que é, a mágica ela ilusionismo? se divide em várias subcategorias, dentre elas a gente tem o escapismo, que é a arte de escapar, né? De cordas, algemas, O camisas cara de mais forças. famoso no passado Harry foi... Houdini. Houdini Exatamente. era... A gente tem mentalismo, que é a mágica mental, que é adivinhações, Também previsões. entra como mágico, Sim. então? Também, exatamente, é uma das categorias. Cartomagia, que são mágicas utilizando cartas, baralhos. Grandes ilusões, que são aquelas ilusões grandes que você vê geralmente em teatro, em grandes festivais. A gente tem também a mágica infantil, que é mágica focada Sei. nas crianças. A gente tem o close-up magic, que a gente chama que é a mágica de proximidade, né? Então envolve não só cartas, mas objetos menores, como, sei lá, como mágica, caneta, moeda, baralho, etc. Então são essas divisões, eu não sei se eu esqueci alguma. Manipulação, que é mágica Que é? utilizando habilidade manual. Então quando você vê ali aquela pessoa que muitas vezes as pessoas falam que vão no centro e tem ali alguém com aquele jogo das 3 tampinhas, a gente chama daquilo de mágica de manipulação, que Aquilo é é uma uma mágica, o manipulação. cara tá lá e... Exato. Exatamente, a Que tampinha vem do termo do francês, né? Que era o prestidigitador, né? Que na verdade vem de prestor e dígito, que é dedos, né? Então é a habilidade de rapidez com as mãos, né? Entendi. Então a categoria na França, do que chamaram que no francês eles falaram do prestidigitateur, né? Que é o prestidigitador, que na tradução para o português virou um manipulador que transformou-se em manipulação. Mas que é isso, que é utilizar da habilidade manual, da técnica real, para se produzir alguns efeitos mágicos, né? Isso vem um pouco da história da mágica, Tá. assim. E eu imagino que na história, muitos dos caras que tinham essas habilidades ganharam dinheiro, enganaram pessoas e devia ter um tipo de perseguição em algum momento em relação aos caras. Com certeza. Eles viviam escondidos ou era uma coisa que era aceita pelo público? Como que era? Não, porque na verdade assim, a mágica ela começou, tipo assim, voltando mesmo desde o início, no Egito. O primeiro relato que a gente tem é num papiro de Uestica, que a gente chama, que um cara chamado Ded, da cidade de Néfros, ele decapitou uma galinha ao meio, assim, ele retirou o pescoço e depois ele reconstituiu e a galinha saiu andando. Isso conta o papiro. Tem essa história relatada, Tem relatado que foi o primeiro efeito mágico, Sei. assim, que se conhece, né? Isso foi no Egito, há muito tempo atrás. Que tá? doideira. Depois disso, a mágica, ela começou, assim, existia ainda aquela mistura entre mágica e alquimia, né? Há muitas coisas de alguns efeitos mágicos que as pessoas meio que acreditavam que aquilo ainda não era considerado uma arte, né? Uma arte cênica, vamos dizer assim, né? E na França, durante muito tempo, principalmente na França e na Europa, existiam esses mágicos de rua, assim, que utilizavam da habilidade manual para poder criar jogos, alguns de azar, com pessoas, e muitos fizeram dinheiro. De verdade, isso aconteceu, sim, durante muito tempo na história. Com esse jogo das bolinhas ou com outra Vários. coisa, né? Inclusive tinham jogos que era uma marionete que ela é como se fosse um autômata francês, que era muito comum na França isso, um autômata francês que ele jogava xadrez com você. E na verdade tinha um cara escondido ali embaixo que ele que jogava o xadrez pelo autômata, né? E você pagava para jogar com o autômata, né? Então assim, tem vários relatos disso na França, de como a mágica era incorporada assim no cenário da rua mesmo, assim. Mas tudo mudou com um cara chamado Robert Houdin. Que foi um mágico francês, que ele amava mágica. Ele falou, cara, isso tem que sair daqui da rua e Marginal, se transformar né? num negócio cênico, né? A mágica, ela precisa ir para os grandes palcos da Europa. Não ia pra palco, Não ia tinha. nunca, jamais. A mágica era uma coisa que era longe da sociedade, Sei. da nobreza, assim, né? Totalmente marginal, Totalmente então, marginalizada. E aí o que ele fez para poder mudar a primeira coisa, ele falou, os mágicos precisam se vestir como a nobreza veste para ir ao teatro. é por isso que tem o lance da Exato. cartola, É daí que surge, então? Por isso que ele falou, cara, a gente vai colocar essa mesma coisa que você faz, você vai colocar uma cartola, você vai colocar, né, a roupinha como os franceses iam pro teatro naquela época, e vamos te colocar em um grande cabaré e você vai ser um dos números, um dos segmentos ali de um cabaré europeu, né? Então, Robert Houdin, ele é conhecido na história da mágica como o pai da mágica moderna, né? E ele escreveu um livro também chamado Modern Magic, onde ele traz um pouco dessa história e mostra como ele transformou essa visão da mágica para a mágica ir para os grandes cabarés. E depois disso, a hora que ela começou a ir... Isso que época, você sabe? Robert Houdin, 1800 e pouquinho, Tá. assim. E depois que isso começou a tomar Meados conta... do século XIX, ali, né?
1850, 1860, mais ou menos. Depois que isso começou a pegar na Europa, né? A gente, a partir do início do século do 20, mais ou menos, final do século 19, né? Início do século 20, a mágica ela surge como uma proporção mundial, assim, nos grandes turnês, que surgem grandes mágicos, assim, que rodaram o mundo inteiro, né? Inclusive tem relatos, assim, de mágicos que eram contratados pela nobreza portuguesa no Brasil, né? Tem um mágico, por exemplo, americano, chamava Herman, que ele veio fazer 19 shows para Dom Pedro I aqui no Brasil há muito tempo atrás, sabe? Caramba. Então, assim, existia a gente chama da época de ouro da mágica, assim, que é quando a mágica... Os grandes mágicos giravam em navios, né? Isso foi quando foi tomando a proporção. E